Tudo que foi perdido pelo pecado será restaurado para toda a eternidade, através do sacrifício, da morte, ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso foi um mistério que Deus reservou ao longo das eras, proclamado para os anjos, mas apenas visto quando Jesus veio a esta terra. Esta revelação que Jesus trouxe desse propósito divino, desse plano extraordinário criado por Ele desde toda a eternidade, só pode ser compreendido por nós hoje, quando abrimos as páginas da Escritura e quando temos contato com o Salvador Jesus Cristo. E eu quero que você tenha essa experiência hoje, para que nada fique em mistério, mas que tudo seja revelado. Vamos conversar sobre isso. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Estamos quase na última semana já, né? Quase encerrando o mês de fevereiro. Eu não consigo acreditar, parece que foi ontem que entramos em 2026. O tempo passa velozmente. E junto com o tempo, junto com todas as coisas que estão acontecendo nesta terra, as calamidades não pararam. Agora as enchentes têm perturbado, têm destruído vidas. Eu creio que não é propósito de Deus, mas eu creio na ação contínua de Satanás para que desastres, acidentes, maremotos, terremotos, enchentes possam destruir vidas que não conhecem a Deus. Temos que nos apressar, meus queridos, é hora de avançar. O tempo está passando rapidamente. Todos esses mistérios que ficaram sem ser compreendidos, mesmo no universo que não caiu em pecado, mesmo na mente dos anjos perfeitos, só conseguiram ser revelados quando Jesus Cristo veio a esta terra e deu a sua própria vida e a retomou de volta e venceu a morte e nos vai dar a vitória final. A gente só pode entender isso hoje com o estudo da palavra, com o contato direto com o Senhor. Veja, Deus não quer nada misterioso. Talvez Ele tenha preservado alguns assuntos até que eles se revelassem claramente, porque a nossa mente é finita e mesmo a mente dos anjos era incapaz de compreender o que estava acontecendo. Tanto é que tanto nós quanto os anjos vamos estudar esses assuntos do plano da salvação por toda a eternidade e nunca vamos esgotar. Eu fico imaginando, não dá para medir, o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão insondável, tão incompreensível, que a gente nunca vai conseguir entender isso plenamente. O que moveu a Deus para poder salvar você e a mim deve mexer com nossas estruturas, a fim de que a gente possa entender que nós não temos nada, não somos nada, não merecemos nada, mas Cristo nos dá tudo. Pensa nisso, aproveite a oportunidade para você ser uma pessoa de Deus. Vamos estudar isso na lição de hoje, né? Aqui no livro de Colossenses 1, 26 e 27, o apóstolo Paulo fala assim: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, esse mistério divino foi plenamente revelado em Jesus. Hoje, quando a gente começa a ver todas essas tragédias e essas destruições, morte que bate a porta da nossa casa, nos nossos vizinhos, da nossa cidade, tudo isso a gente fica sem entender. Por quê?
Por que está acontecendo isso? Por que tanta maldade? Por que tanta violência? E a gente só vai entender isso quando a gente olhar para Jesus, o nosso Salvador. E Ele vai nos esclarecer isso tudo que fica em mistério, insondáveis, incompreensíveis, se tornam claros quando a gente conhece Jesus e conhece todo o plano da redenção. Nunca foi propósito de Deus que a gente fosse vítima do pecado e colhesse as consequências terríveis do pecado. Sempre foi propósito de Deus dar para a gente o lar do Éden e muito mais do que isso. E quando Jesus voltar, depois de praticamente 6.000 anos de pecado, de história do pecado, não somente o homem foi afetado, o planeta Terra também foi, a geografia, a terra, os animais, as plantas, tudo está contaminado pelo pecado e pela influência do pecado. Então cabe a nós entender que logo tudo isso cessará. E quando Deus nos restaurar nosso corpo à perfeição do estado original, que foi como foi criado, o planeta Terra também ao estado original edênico. Você já pensou numa coisa dessa? Dá para a gente imaginar que não vale a pena ficar apegado às coisas dessa terra, tão passageiras, tão corrompidas, mas colocar nossa vida nas mãos do Senhor, a fim de que Ele nos conduza e nos enobreça, nos erga em nosso caráter, a fim de alcançarmos a eternidade com o Senhor? É muita coisa que está em jogo. Não permitamos que nada nos desvie desse propósito extraordinário. Aqui no livro de Efésios 1, 7 a 10, nós encontramos o mistério de Deus nas palavras de Paulo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente entre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todos aqueles que creem em Jesus, tanto os judeus quanto os gentios, podem agora ser unificados num só propósito. É isso que o texto quer dizer. Nós somos irmãos, somos da mesma sangue, da mesma carne, viemos da origem nobre de Adão e Eva. E separados pelo pecado, pelas ideologias, pelas divergências religiosas, agora vamos ser unificados em Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Não tem poder nesta terra tão eficiente e capaz quanto o de Cristo para unificar, unir gerações, pessoas, códigos, passo a passo. Nossa vida é outra quando a gente está em Cristo. Somos uma família mundial. Há poucos dias ouvi essa frase do presidente da Conferência Geral, pastor Ayrton Keller. Nós somos uma família mundial. Ele estava fazendo um discurso na faculdade uma das faculdades lá da África, dizendo quão importante é o continente africano para recompor, reprogramar o evangelho em toda a Europa, onde hoje quase não creem mais em Deus. Meus queridos e meu amigo, você, onde você estiver, aí na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, na sua vizinhança, você é o mistério de Deus revelado. Você é aquela mudança que o coração precisa sofrer para ter Jesus Cristo. E eu quero orar para você, para que você seja essa bênção no dia de hoje. Que você não tenha medo nem vergonha de falar do Evangelho do Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus, quando a gente compreende o drama do pecado e o plano da salvação em Cristo Jesus, a gente não pode mais ficar parado e nem calado. Dá-nos a alegria e capacidade para proclamar o Evangelho de Jesus, para que não seja mais algo misterioso para ninguém. Em nome de Cristo eu oro. Amém, Senhor. Deixe o seu comentário aqui no grupo, fale o que significa Jesus para a sua vida. Estamos aqui para continuar servindo e abençoando você.
Eu sigo o mapa do dia. E você?